A paz do Senhor, amados e amadas, mais um domingo com uma aula nossa da EBD e vamos estudar mais uma parte da palavra e aprender mais um pouco sobre o que o Senhor quer de nós. A nossa aula hoje é a número 10 e o título é Ministérios na Igreja. A gente tem visto aí na parte política os ministérios, a dança das cadeiras, né? Uma troca de vários ministros que deixaram seus ministérios. E agora a gente vai falar de ministérios na igreja. Não tem nada a ver com política. Mas por quê? Na igreja também tem ministérios? Tem ministérios, né? Os discípulos do Senhor Jesus, nós somos chamados, na verdade, para uma vida de serviço. O próprio Jesus falou: eu não vim para servir. Aliás, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele completa, né? Ele fala: e meu pai trabalha até agora e eu também. Está lá em João 5,17. Então, o povo de Deus é constituído também por ministros que exercem em ministérios. Que é isso, Cleusa? Nós somos servidores. Literalmente, a palavra ministério significa serviço. E nós vamos ver que esse serviço não se limita só dentro das quatro paredes da igreja. Ela se estende. Então, nós vamos hoje abordar esse assunto. Mas contextualizando, o irmão Paulo, ele escreveu nessa primeira carta lá para a igreja de Corinto, porque a igreja estava enfrentando um sério problema no exercício dos dons espirituais. E quando ele soube dos problemas, né, que estavam acontecendo lá, alguns erros, ele escreveu 3 capítulos, os capítulos 12, 13 e 14, abordando essa parte e dando instruções, orientações, né, como deveria ser. Então, nós vamos ver qual é o interrelacionamento com dons e ministérios. Bem simplesmente eu vou falar. O dom está para o ministério, assim como o combustível está para o veículo, para o carro. O carro anda sem combustível? Bem, até anda, né? Se você tiver força para empurrá-lo, mas não é a ordem natural. Então, na igreja, nós temos os ministérios, nós vamos ver isso, que são nada mais, nada menos do que os dons sendo usados, sendo exercidos, que é o trabalho na obra do Senhor. E nós vemos que quando a gente fala dom, né? Eu lembro, há uns tempos aí, eu vi uma reportagem, um menininho, um nenê, praticamente de 2 anos e meio, já lendo. Quer dizer, não é o normal, é um dom, não é? Um outro garoto também, de 7 anos, que fala 9 idiomas. Idiomas assim, tipo japonês, alemão, que são línguas difíceis. Não é o normal, então é uma capacitação sobrenatural. O dom é exatamente uma capacitação, né, espiritualmente falando, que Deus nos dá. É o Senhor que nos capacita com esses dons, né, para serem exercitados na edificação da sua igreja, do corpo de Cristo. Inclusive, em Jeremias 1:5, o Senhor fala assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Vejam, um dom de profeta que Deus deu a Jeremias. Ele não escolheu. Ele não inventou, né, o dom de ser profeta. Mas o Senhor deixou claro, lá antes de você nascer, eu já criei, né, em você, para você, esse dom de ser profeta. Então nós vamos
abordar rapidamente sobre dons e ministérios para nós, corpo de Cristo, né? O que ele espera de nós. A primeira parte que a gente vai ver é a diversidade de dons e ministérios. É isso mesmo, diversidade, ou seja, há uma gama, há uma variedade de dons e automaticamente de serviços ou de ministérios. E nós vemos, a aula, eu não falei antes, ela está baseada em 1 Coríntios 12, de hoje. E nós vemos aqui, capítulo 12, versículo 4, fala: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, veja, há diversidade, porém o objetivo é o mesmo, porque o Deus é o mesmo e o Espírito Santo que atua é o mesmo. E vejamos assim, rapidamente, né, alguns dos dons. Começa no versículo 8. Sabedoria, conhecimento, fé, é um dom de Deus, dom de curar, dom de milagre, dom de profecia, dom de discernimento, variedade de línguas, interpretação de línguas. É só assim um panorama de alguns dons. Mas no versículo 11 fala assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. E ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Então, vemos que é uma obra do Espírito Santo e há diversos dons, diversos ministérios. Porém, todos os dons e ministérios são úteis e necessários e se complementam. E essa diferença não significa que um é mais importante que o outro. Todos são necessários exatamente por serem complementares, não é? O segundo ponto é a necessidade dos dons e ministérios. Será que precisa mesmo numa igreja ter ministérios, que são serviços? Sim, é importante, é uma organização. Nós vemos, né, Paulo muito brilhantemente, né, fez uma analogia do nosso corpo humano com os dons e os ministérios. Veja bem, temos no nosso corpo uma cabeça, 2 olhos, 2 orelhas e ouvidos, nariz, 2 mãos, 2 braços, 2 pernas. Mas se faltar um dedo, uma mão, ou ficar surdo de um ouvido, ou não enxergar bem de um olho, todo o corpo sofrerá por essa deficiência, não é? Então, tudo é importante. Você fala, mas é mais importante, mas precisa os dons, nessa diversidade maravilhosa que Deus dá, um complementa o outro para que a obra seja na sua totalidade feita. O que estava acontecendo lá em Corinto, né? Paulo quis mostrar isso. Assim, gente, tem lugar para todos trabalharem. Todos têm dons, vimos a diversidade de dons, e ao exercer cada um o seu dom nessa diversidade, a igreja estará completa, não é? Com os dons colocados em prática, cada um com o seu dom, essa complementação e a obra do Senhor será muito bem feita, não é? E o terceiro ponto é a unidade dos dons e ministérios. Ambos são importantes, que eu tenha um dom e eu vou exercitar esse dom, né? Eu vou trabalhar, é o meu ministério, mas a unidade da igreja
nessa diferença, que é o que eu acabei de falar, há uma complementação. Não há uma exaltação, aliás, os dons que Deus dá não é para exaltação, pelo contrário, é para sermos usados e Ele ser exaltado através do serviço que nós fizermos, não só na casa do Senhor, como fora também. E é tão interessante que Paulo ele pegou 3 capítulos, como eu falei, né, o 12, o 13 e o 14, abordando esse problema que estava tendo lá na igreja de Corinto. Mas exatamente o capítulo 13, que está entre o 12 e o 14, lógico, ele aborda sobre o amor. Amor. Propositadamente ele fez isso, não é? Porque tudo deve ser feito com amor. Não como, eu sei, eu sou excelente, então, para uma autovalorização, se autovalorizar. Né? Não, é para que o corpo de Cristo cresça e em amor. O amor, o que vai acontecer? Ele vai gerar respeito pelo outro, tolerância com o meu próximo. Eu vou aceitar as diferenças do outro. Não tem ninguém igual, né? Nós somos diferentes. E com o amor, eu consigo ver isso e entender e aceitar naturalmente. Aquilo não vai me causar nenhum trauma, né? Porque não é isso que o Senhor quer. Pelo contrário, Ele quer que os dons que Ele dá para nós, coloca em nós, sejam com sabedoria e amor, usados, colocados em ação dentro do corpo de Cristo, que sejam edificados naquele serviço que nós estamos prestando. E nós vemos na palavra, né, muito dessa comunhão, a gente ouve, lê muito, encorajem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros, sejam hospitaleiros uns para com os outros, não é? Então, essa união é muito importante. E o que faz essa união é o amor. Primeiramente, o amor ao Senhor, porque Deus é amor e Ele em nós teremos amor pelo nosso próximo. Então, o que nós precisamos é estar submissos a esse Deus de amor, buscarmos o nosso dom. Você tem um dom, eu tenho um dom, e Ele quer que nós desenvolvamos esse dom para que ele seja usado com sabedoria, ele produza frutos, e frutos que saltem para a vida eterna, né? salvando vidas. Então, resumidamente, nós podemos afirmar que os propósitos dos dons e dos ministérios do Senhor que Ele nos dá primeiro, servir a Deus. Depois, servir a igreja. E também servir no mundo. Porque a nossa vida não é uma vida estanque. Eu estou na igreja, então eu sou cristão. Eu estou no trabalho, eu só sou profissional. Não, eu sou um cristão na minha profissão, eu sou um cristão na minha casa, eu sou um cristão no supermercado, eu sou um cristão na escola. A nossa vida é a mesma, nós não temos várias vidas, não é? Então, esses dons têm que ser exercidos. O Senhor nos dá com esse objetivo. É para servirmos, para trabalharmos. Não é para cruzar o braço e falar assim, eu tenho esse dom, mas eu não estou afim de trabalhar. Você pode falar, não, pode. Deus não vai te obrigar a exercer o dom num ministério, não é? Se você não quer. Mas veja, na nossa igreja, nós temos um ministério de louvor. Quando fala ministério de louvor, o que te vem à cabeça? Louvor. Músicas, cânticos, toda a parte que envolve de tocar, de cantar, não é? De engrandecer a Deus com louvores, com
cânticos. Quando a gente fala ministério pastoral, você já remete para os pastores, ou também podemos falar ministério de edificação, que são os professores na EBD também, né, além de outros. Então, vejam que o ministério já te liga a algum tipo de serviço, né? Se você tem no coração o dom do socorro, o dom da misericórdia, vai trabalhar com a mesa diaconal, que é o ministério da mesa diaconal que faz esse cuidado, esse socorro aos carentes. Então, que nós tenhamos isso em mente, né? Os dons é a capacitação de Deus para a minha vida, para a tua vida, e Ele espera que nós desenvolvamos esse dom para a glória dele. Lembram daquela parábola dos talentos, né? Foi feita toda a divisão dos talentos. E se teve um lá, um negligente, o que ele fez? Eu vou enterrar, porque assim eu não perco isso. Daí quando for para devolver, e foi o que ele fez, não é? E ele ouviu, servo mau e negligente. Eu não quero ser chamada de serva má e negligente. Então, que o Senhor faça-nos saber o que Ele quer de nós, o que Ele já pôs no meu coração, na minha vida, na tua vida. Se você ainda não sabe, busque saber. Ele vai ter prazer de te fazer ver, né, o que você pode fazer, qual o trabalho, qual o serviço que você pode prestar na casa do Senhor, para os irmãos, mas também lá no mundo onde você vive. A gente não fica 7 dias por semana, 24 horas por dia dentro da igreja com os irmãos, não é? Nós temos a nossa vida secular. Então é lá também que os nossos ministérios serão exercidos. E muitos se chegarão ao Senhor, provavelmente, pelo exercício do nosso dom através do ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, que estejamos orando para que na nossa igreja haja uma mútua cooperação, cada um exercendo o seu dom, sem achar que um é mais importante que o outro, porque todos se complementam, né? A palavra deixa bem clara. Você ouve a pergunta, por que o olho não é a mão? Por que o pé não é o braço? Não, o pé é o pé e tem um objetivo, ele tem um serviço a fazer para eu poder caminhar. É o pé que eu preciso, eu não ando de ponta cabeça. Então essa comparação com o corpo humano nos faz muito sentido, nos faz entender os objetivos dos dons que o Senhor nos dá. É como no corpo, cada um tem uma função, cada órgão tem a sua função. O coração é o mais importante, você pode falar, é ele que, né, manda o sangue para todo o organismo e me mantém viva. Mas se eu tenho só o coração, ele funciona sozinho? Não, ele precisa de outros órgãos complementando para que o trabalho dele seja feito a contento. Senão vai ficar meio capenga, né? Nós vemos aí os problemas de coração e outros problemas na deficiência. O corpo todo sente. Então, que estejamos muito atentos e desejosos de exercermos os nossos dons com sabedoria, com amor, para que a obra do Senhor seja feita, para que a igreja seja edificada e que fora das paredes, das 4 paredes da igreja, sejamos conhecidos por aquilo que nós fazemos, por amor primeiramente ao nosso Deus, que nos mandou um Salvador maravilhoso e nós temos prazer de trabalhar para Ele. Não no sentido de pagar, não tem como pagar o amor de Deus, mas é uma pequenina parte que podemos fazer em gratidão ao Senhor por tão grande salvação. E muitos poderão
chegar ao conhecimento dessa salvação através do teu trabalho, do meu trabalho, dos nossos ministérios, com os dons que o Senhor nos deu. Então eu queria, antes de orar, eu queria lançar um desafio para mim, para você, que é o seguinte: nós temos dons e pelo que nós vimos, pela palavra, é Deus que nos dá essa capacitação. Eu posso melhorar, fazer algo para usar melhor esse dom? Posso, mas o dom é uma capacitação que Deus nos dá. Então eu queria lançar esse desafio neste dia. Vamos procurar, se ainda não sabemos, vamos procurar saber qual é o nosso dom. Se ele precisa ser trabalhado, vamos fazer com dedicação e vamos usá-lo. Vamos pôr em movimento dentro do corpo de Cristo, que é isso, o ministério, os ministérios na igreja. Quando você descobrir, o meu ministério é o de ensino, procure alguém da escola bíblica dominical. Se você canta, procure o ministério de louvor. Eu gosto de preparar cestas básicas ou de fazer coleta de alimentos, né? Procure o ministério da mesa diaconal. Ou seja, trabalho tem bastante. É só você querer. Se você fala, não tenho o que fazer, por isso que eu fico em casa o tempo inteiro. Não, tem trabalho. Tem trabalho e você querendo, porque Deus te deu o dom. Mas Ele não te obriga a usá-lo. Mas é para a glória dEle. Então, que procuremos o nosso dom, vamos desenvolvê-lo, usá-lo e que o Senhor seja glorificado através desses dons, através do ministério que Ele tem colocado em nossas mãos. Que sejamos bons trabalhadores, não é? Que quando chegarmos lá, Ele fale, servo bom e fiel. Gostoso, né? Ouvir isso do Senhor. Então, que o Senhor continue nos capacitando, nos dando sabedoria, discernimento e muito desejo de obedecê-lo, né? Usando os dons que Ele nos deu para a glória dEle, na obra dEle, no corpo de Cristo aqui na face da terra. E que o nome dEle seja engrandecido, conhecido, pela nossa prestação de serviço, não é? Que é tudo feito com amor. Então, vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é tão perfeito. E vemos que o Senhor nos capacita, dando-nos dons para que sejam desenvolvidos e usados nos ministérios dentro da igreja, do corpo de Cristo, Senhor. Ó Pai amado, perdoa-nos se não temos dado muita importância para o dom tão precioso que o Senhor deu a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, se ainda um dos irmãos ou irmãs não descobriram, ajuda-nos com Teu Espírito Santo a vermos o dom que o Senhor nos colocou para desenvolvê-lo e utilizá-lo na Tua obra, com sabedoria, com discernimento, com amor, como Teu apóstolo Paulo nos ensina, para que todos em unidade no corpo de Cristo estejamos trabalhando para o Senhor, em prol do Teu reino e para a salvação, consolo, socorro daquele que está necessitando, Pai. Dá-nos, Pai, essa alegria. Nós queremos Te alegrar em exercer os dons que o Senhor tem nos dado, porque grande é a alegria que o Senhor tem nos dado, dia a dia. E nós queremos, com um coração cheio de gratidão, Te servir. E nós queremos dizer neste dia, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos. Usa, Senhor, o nosso dom num ministério, na Tua igreja, no corpo de Cristo,
para a glória do teu nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Bom, amados, então tá aí o desafio lançado. Que haja fruto, que é séria, a conversa é séria, né? O Senhor espera isso de nós. E vamos fazer isso com amor, com dedicação, e o nome dele será sempre louvado e honrado através do nosso serviço. Amém? Então, uma boa semana, Deus os abençoe e até o próximo domingo.